Bom dia, minha gente, boa noite. Para você que não me conhece, está chegando agora, eu sou Gabriel Filho, compositor do Manheiro. Hoje eu estou fazendo um registro um pouco diferente. Eu vou fazer um registro que eu nunca gostaria de mostrar, mas infelizmente aconteceu e eu vou mostrar. Já dá para você imaginar o que é. Depois de 50 anos, o meu pauzinho caiu, coisa que eu não gostaria de ver. Gente, veja só a situação. Olha, tem mais ou menos 50 anos, o pé de ave, e eu vou contar a história dele para vocês. Agora, primeiro eu quero dizer, se você gosta da reflexão, assista esse vídeo até o final, porque vai ter um pouquinho de reflexão com Gabriel Filho. E o tema é: nunca deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Esse é o tema, tá? Então assista até o final que vai ter reflexão. E a história é do meu pé de ave. Veja só o tamanho dele. Aí isso aqui é uma rodagem. Isso é uma rodagem. O pessoal já vieram para eu tirar ele do meio para passar, mas eu não fiz o registro ainda dele para poder cortar. Coisa que eu nunca gostaria de fazer era isso. Eu medi ele, tem 14 metros de comprimento, tá? Pronto. A história que eu quero falar para vocês é o seguinte. Olha, em 2002 choveu bastante aqui. As terras ficou bastante molhada. E era por volta de 12 horas da noite. Ele estava pedindo socorro, a terra ficou mole e ele tombou. Aí eu levantei, era mais ou menos umas 12 horas. E eu vim fazer esse serviço aqui, olha. Fazer escora nele. Era 12 horas da noite, você não imagina. Coloquei uma lanterna e fiz várias escoras nele, com um trio, com um pau grosso, coloquei pedra. Mas eu vi que não era suficiente para durar muito tempo. E foi isso que aconteceu. Agora, em 2025, choveu bastante. E as escoras cedeu. No que cedeu, ele virou, tombou e caiu. Eu não gostaria de ver, mas infelizmente aconteceu. É o que vocês estão vendo aí, a história dele. Aí, veja só. Eu vi que não era suficiente, aí eu pensei de fazer uma estrutura de concreto do lado dele, para ele deitar em cima. Só que eu fiquei no lugar como se fosse o SAMU das aves. Só que eu atrasei para o socorro, tá? E ele não esperou, infelizmente, tá? É como se ele fosse um paciente que estava pedindo socorro, mas eu atrasei para socorrê-lo. Por isso que eu coloquei o tema: nunca deixe para amanhã o que você tem que fazer agora. Se eu tivesse feito, ele estava em pé, estaria em pé. Tá certo? Então, essa é a história do meu pé de ave. Não é uma história que eu queria contar. Tá certo? Então, gente, você já ouviu a história do meu pé de ave. E agora chegou o momento da reflexão que eu tenho que fazer para vocês. Um pouco. Olha, eu quero começar com uma coisa bem simples, mas é comum acontecer. Eu quero falar do veículo para vocês. Se você nunca comprou um carrinho e está comprando o carrinho pela primeira vez, um carrinho aí de seus 20 ou 30 mil reais, sempre deixe um pouquinho de dinheiro sobrando. Porque quando você estiver comprando,
o ex-dono, com certeza ele vai falar para você que está revisado, não falta nada porque ele quer vender. Mas nunca esqueça aquela história que está no nosso livro sagrado. Se não me engano, eu acho que é em Jeremias. Maldito homem que confia em outro. Então, nunca esqueça a história que está na Bíblia. Isso é muito importante. Antes de você colocá-lo na estrada, então, procura um mecânico de confiança e manda fazer uma revisão. Coloque 2 pneus na dianteira. Troca o óleo do motor, troca o óleo da caixa de marcha, se for um carro que tenha diferencial, completa o óleo do diferencial. E uma coisa que eu vou falar, que é muito importante e lhe dar um prejuízo, troca a correia dentada. Faça tudo isso, não deixe para amanhã. O que você tem que fazer agora é o tema do vídeo, porque amanhã pode ser tarde. E por conta disso, acontece muito acidente, por causa de uma coisa que poderia ser evitada. E por você deixar para amanhã, para depois, para outro mês, aí acontecem as coisas. Foi o que aconteceu comigo aqui. A mesma coisa é não. Qualquer problema de saúde que nós temos, às vezes o nosso corpo dá sinal, aí você procure o posto mais próximo da sua casa e procure o médico. Peça para ele uma requisição para fazer um check-up da tua saúde. Porque muitos problemas, quando se descobre, tem mais chance de ter a cura. Quando é descoberto que está no início, tem mais chance de ser curado. Aí você deixa para amanhã, para 8 dias, para 1 ano, a situação se complica. E aí não tem mais jeito, pode acontecer. A mesma coisa é quando você está contente. Aí ele está começando a se gastar. Procure um dentista de confiança e não deixe para fazer daqui a 1 ano, porque ele pode se estragar. E aí não tem mais jeito. Acabou, perdeu o dente, infelizmente. Eu só estou falando isso, minha gente, por causa que o tema do vídeo é: não deixa para amanhã o que pode fazer agora. Só que agora vamos para um papo sério, para que vocês entendam. A frase já diz: nunca deixa para amanhã o que pode fazer agora. Porque tem muita gente que deixa para amanhã, deixa para daqui a 8 dias, deixa daqui para 1 mês, para 1 ano. Sabe por quê? Porque não tem condições de fazer. Infelizmente, isso acontece muito. Não pode, e aí acaba acontecendo, tá certo? Então eu escolhi a situação aqui do meu pé de ave para fazer uma reflexão para vocês, tá? E considero como se fosse a primeira palestra de Gabriel Filho, porque eu disse que tinha palestra no nosso canal, porque é um canal transparente. Aqui não tem uma capa, uma lona preta escondendo nada. Aqui vai ser um canal da verdade, tá certo? E hoje eu considero a primeira palestra de Gabriel Filho, porque cada machadada que eu vou dar da manhã em diante nesse pé de ave, eu acho que é como se fosse em mim. Eu vou sentir a dor. Sabe por quê? Porque eu não queria ver isso. Mas eu vou ter que cortar, que é para desocupar a estrada aqui, porque isso aqui é um caminho. Entenderam? Olha, eu sei que muita gente vai me chamar de besta, desculpa a expressão, mas quem fala isso é porque não tem sentimento, não sabe o que é o amor. Ele precisa saber o que é sentimento e o que é amar. Porque você acha que amar só é a Deus, a esposa, os filhos, os seus pais? Não. Não é assim que os mandamentos ensinam. Amar a Deus sobre todas as coisas. Significa que tem que amar a Deus e tudo que Ele criou. Ou seja, não ser uma pessoa maldosa aqui na terra. Trabalhar, viver para servir, para o bem. Tá certo? Muita gente pode me chamar de besta, que já me chamaram. Mas não é bem isso.
eu vejo desse jeito. Quem me chamar é porque não sabe o que é o amor. Isso aqui é uma vida, como a minha, como a sua, é um ser vivo que está partindo. Espero que eu cortar as galhas, ele olhe aqui para eu não ver. E eu ficar abraçando ele sempre aqui, tá certo? Então, gente, foi uma reflexão. Eu vou encerrar. Eu sei que vai ser um pouco demorado o vídeo, porque uma reflexão sempre demora. E talvez você não queira me ouvir. Mas qualquer uma pessoa que me ouvir e me ver, eu vou ser muito grato. Tá certo? Eu vou encerrar. Hoje é 14 de setembro de 2025. Mas eu só vou soltar esse vídeo na YouTube a partir da manhã, segunda-feira, tá? Porque eu já coloquei outro. Tá certo? Então, um beijo para todo mundo e um abraço bem apertado. Tchau, tchau.